Mas agora, quero falar de uma outra medida, né? A gente fala sobre uma outra medida, a Rafa e eu já falamos mais cedo sobre, porque o Senado Federal aprovou ontem a medida provisória que cria a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH, para motoristas considerados bons condutores. O texto ainda precisa da sanção presidencial, então, para entrar em vigor. E eu quero que a gente já está com o nosso próximo entrevistado, que vai detalhar esse assunto. O professor de Direito de Trânsito, Júliver Modesto, está conosco aqui. Professor, muito bom dia, obrigada pela presença. Muito bom dia, Marcela, Letícia, todos que nos assistem pela Rede TV. É um prazer estar aqui para comentar essa notícia. Professor, eu até estava fazendo exercício de fazer uma pesquisa, né, ali no buscador sobre esse assunto para saber o que o pessoal mais quer entender sobre esse tema. E aí aquela pergunta básica, quem vai poder renovar a CNH automaticamente? Então quero começar por aí, por essa pergunta básica, para depois a gente destrinchar. O pior, Marcela, é que isso não vai acontecer mais. Aconteceu no período da medida provisória. O que acontece é que, em dezembro do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução remodelando todo o processo de formação de condutores, que é a resolução número 1020 de 2025. E, acessoriamente à resolução, foi assinada a medida provisória 1327 de 2025 para ajustar artigos do Código de Trânsito que tivessem consonância com o objetivo de alteração desse processo. E uma das questões, que mais propaladas inclusive, foi justamente essa possibilidade de renovação automática para o bom condutor, isentando em especial do exame de aptidão física e mental. Durante a tramitação dessa MP no Congresso Nacional, ocorreram 221 emendas, das quais o relator, que foi o senador Renan Filho, justamente o autor intelectual da MP quando era ministro dos Transportes, ele aceitou apenas uma emenda do vice-presidente da comissão mista, que foi o senador Dr. Irã, que é um médico do tráfego, e que conseguiu convencê-lo a colocar no artigo que tratava exatamente desse tema, que o bom condutor, ficaria isento de todos os exames do artigo 147, exceto o de aptidão física e mental, que era justamente o que estava sendo defendido como uma possibilidade de renovação rápida, sem precisar fazer absolutamente nada. Tendo completado o tempo da CNH, não tendo nenhuma infração, já seria renovado. Nesse período, para vocês terem uma ideia, nesses 5 meses, segundo dados do próprio governo, uma economia de mais de R$1 bilhão em termos de não ter feito o exame de aptidão física e mental. O problema é que o texto agora do projeto de lei de conversão foi redigido de uma forma que acabou criando uma situação bastante anômala, porque do jeito que está, é como se tivesse o benefício, mas não tem. Tendo em vista que o texto estabelece que fica isento de todos os exames do artigo 147, exceto o de aptidão física e mental. E os outros que ficaria isento são exames que nenhum condutor faz, que é o exame escrito de legislação de trânsito, de primeiros socorros e de prática de direção veicular, que são exames voltados à primeira habilitação. Na renovação, eles realmente não ocorrem. Então, essa possibilidade de renovação automática para o bom condutor não vai mais acontecer. Com relação a essas regras, tem até uma parte sobre quem ficaria fora e tem uma parte falando sobre os motoristas com 70 anos ou mais. Quero entender a situação desses motoristas também, para a gente comentar. Essa era uma das regras que estava no texto da MP. Só que a MP agora passou a ser uma lei de conversão, foi para a sanção presidencial, ele tem o prazo para sancionar. Tão logo a MP seja substituída pela lei, não existe mais essa possibilidade. Porque no texto da MP, você tinha a impossibilidade dessa renovação automática para mais de 70 anos e os anteriores, somente uma renovação automática, não poderia ter mais de uma, entendeu? Só que isso esquece a partir da publicação da lei. Professor, desculpa, pode ir, Letícia. Desculpa, eu também vi que a legislação, a nova lei, ela estabelece preços, né, uma tabela de preços ali para os exames. Mas, e pelo que se eu bem entendi, as pessoas vão ter que continuar fazendo esses exames, mas aí você vai ter uma tabela e não uma diferença de preços entre estados. É isso que o senhor está explicando para a gente agora? Sim.
Letícia, o que já estava na MP, no texto da MP, que está vigente hoje, inclusive, e que vai se manter na lei, que vai trazer realmente uma redução de custos e uma desburocracia que era o pretendido pelo governo, uma das alterações é essa questão do teto máximo, então isso se mantém. A lei prevê que haverá um teto máximo para os exames, somando a aptidão física e mental e avaliação psicológica. Teria que ser regulamentado o assunto pelo Conselho Nacional de Trânsito, isso desde dezembro não aconteceu, e a partir da regulamentação do CONTRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito expediria a portaria necessária para fixar o teto. A Senatran fez essa portaria, mesmo sem a regulamentação do CONTRAN, e essa portaria determina o limite de R$ 180. Isso para todo o Brasil, não levou em consideração as diferenças regionais, R$ 180 somando os dois exames. Isso já está em vigor desde que ocorreram essas mudanças e deve permanecer na mudança da MP para a lei, com uma diferença, que passou a prever a possibilidade de reajuste anual pelo IPCA. Isso não era previsto na MP. E o segundo detalhe é que passa a ser incluído no CTB, no artigo 159, a possibilidade do condutor escolher se ele quer a CNH física ou se ele quer a CNH digital. E dessa forma ele não precisaria mais pagar pela emissão. Isso sim seria, de certa forma, uma renovação automática. Entretanto, ele continua tendo que fazer os exames com a lei de conversão e independente de ser bom condutor. Essa emissão automática após a realização dos exames, no formato digital, não tem relação com o que está se falando do bom condutor. Eu ia perguntar justamente como é que a gente pode caracterizar bom condutor pelas regras que a gente está discutindo aqui. Como é que a gente pode caracterizar bom condutor dentro dessas regras de pontuação e, de maneira geral, também o que é que se espera do perfil de um bom condutor. Esse Registro Nacional Positivo de Condutores, que é o bom condutor, foi incluído no CTB por uma lei de 2020, que prevê que aqueles condutores que não tiverem nenhuma infração no seu prontuário nos últimos 12 meses terão direito a determinados benefícios. E esses benefícios seriam criados ao longo do tempo. Então, existem, por exemplo, Detrans no Brasil que concedem desconto de IPVA. Existem Detrans que concedem isenção de taxas de emissão de documentos, por exemplo. Existem empresas privadas que estão, inclusive, em relação divulgada pela própria Senatran, que concedem descontos na compra de seus produtos e serviços. Então, essa já é uma realidade desde 2020. O governo pretendeu incluir nesse Registro Nacional Positivo de Condutores a possibilidade de emissão da sua CNH sem passar por qualquer tipo de exame. Então, basicamente, seria verificar se essa pessoa teve ou não teve alguma infração nos últimos 12 meses em seu prontuário. O que, na verdade, não significa, embora o nome bom condutor, que a pessoa seja um bom condutor. Pode ser que ele não tenha nenhuma infração no seu prontuário e ele tenha cometido diversas infrações, mas não foi autuado. Pode ser que ele, naquele período, ficou internado, estava doente, estava morando fora do país. Pode ser que o veículo que ele usa seja de outra pessoa, seja em nome de pessoa jurídica, e ele seja um mau condutor, mas ele não tem infração em seu prontuário, né? É uma questão que difere. Letícia. Agora, a gente teve também uma alteração recente em relação ao processo para retirar a primeira CNH, né? Eu sei que existem muitos motoristas que dirigem, né, condutores que fazem uso dos automóveis e tudo sem uma CNH, mas como o senhor viu essa mudança, né, com um especialista e o que a gente pode esperar, assim, o benefício de custo vai gerar problemas no trânsito ou não? Como você vê essa alteração? Boa questão, Letícia. Essas alterações foram justamente o que eu comentei no início, decorrentes de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão que tem competência para regular a matéria. Então, o CONTRAN estabeleceu um novo modelo de formação de condutores, que, certo ou errado, foi um modelo escolhido, mas que tem sido bastante questionado, principalmente por nós especialistas, tendo em vista principalmente que foi uma ideia surgida no Poder Executivo, no governo federal, sem que houvesse a construção conjunta por parte de quem atua na área e trazendo algumas inovações que, muito embora realmente atendam ao objetivo desta mudança, que é a desburocratização, a simplificação, a diminuição do valor da CNH, coloca em risco a segurança em diversos aspectos, como, por exemplo, a possibilidade de aulas de prática de direção veicular serem realizadas sem o duplo comando de freio e embreagem, a possibilidade de qualquer pessoa passar a ser instrutor
depois de 15 minutos de um curso realizado. Então, antigamente, o instrutor tinha que fazer um curso de 180 horas aulas, tinha a parte de prática supervisionada, ele tinha que demonstrar conhecimento necessário para ser um instrutor prático de gestão veicular. Porque hoje você tem a possibilidade da pessoa se habilitar na autoescola ou com o instrutor autônomo. Mas, na verdade, o instrutor é a mesma pessoa. Ele trabalha na autoescola ou ele trabalha por conta própria. O problema é que, do jeito que está hoje, se permite que o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia, faça um curso online pela Senatran em 15 minutos, faça o seu credenciamento e ministre aula para o seu parente, entendeu? Em qualquer carro, no seu veículo da própria família. E isso é um dos aspectos que os especialistas têm questionado, né? Haveria a possibilidade de se baratear o processo de habilitação, mas sem abrir mão de aspectos seguros como esses que eu citei. Professor, quero trazer aqui, estou de olho numa entrevista que o senhor concedeu ao Portal do Trânsito cerca de um mês atrás, e na ocasião o senhor chamava atenção para o fato da escolha do relator, né, para esse processo relacionado à MP, dizendo que essa escolha levantava dúvidas sobre a imparcialidade do processo. Na ocasião, o senhor comentou que quem foi designado, então, para relatar essa MP, senador Renan Filho, mesmo que como ministro dos Transportes tinha sido o principal responsável por criar essa política pública. Passado um mês, então, e agora com a sinalização que tivemos ontem, quero te ouvir sobre esse mesmo ponto. Esse foi um aspecto bastante curioso para nós que somos formados em direito, temos atuação na área jurídica, né, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado impõe uma restrição para que alguém seja relator. O parlamentar nunca pode ser relator de um projeto apresentado por ele. Existe uma lógica por trás dessa vedação, que é a necessidade de isenção, de imparcialidade, para que um parlamentar avalie um projeto de um outro parlamentar, e não um projeto dele mesmo, né? Só que não há, na legislação que trata da edição de medidas provisórias, essa mesma vedação, porque a medida provisória é elaborada, é assinada pelo presidente da República. Ele nunca vai estar numa posição de possível relator. E, nesse caso, a gente teve um fato curioso, porque, embora a medida provisória tenha sido assinada pelo presidente, o seu autor intelectual foi o, então, ministro dos Transportes, que, inclusive, assinou a exposição de motivos, que foi encaminhada junto com o texto da MP. E quando a medida foi apresentada em dezembro do ano passado, ela tinha 60 dias de prazo, prorrogados por mais 60, todo o primeiro período dela, essa MP ficou parada, ela não teve movimentação. Ela só deu início depois de abril, mês passado, quando justamente o ministro se descompatibilizou para concorrer ao governo de Alagoas e reassumiu a sua posição no Senado. Quando ele assumiu, houve um acordo de liderança para que ele fosse o relator daquela MP, que ele foi o autor intelectual. E ontem, Marcela, aconteceu mais um fato curioso, porque ele recusou na comissão mista os pedidos de audiência pública. Nós tivemos 3 pedidos de audiência pública de parlamentares que fazem parte da comissão mista. Nós tivemos na comissão mista um voto em separado do deputado Hugo Leal, que opinou pela rejeição total da medida provisória. Ele ignorou todos esses pedidos. Das 221 emendas, ele só acatou uma, todas as outras foram recusadas. Na Câmara dos Deputados, houve uma votação simbólica, sem nenhuma discussão. No Senado, outra votação simbólica, sem nenhuma discussão. E no final da sessão de ontem, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, fez questão de falar assim: eu quero ceder o meu lugar na presidência aqui para aprovar essa MP ao senador Renan Filho. Então, ele foi o autor, ele foi o relator e ele foi quem aprovou, no final das contas, o texto do projeto de lei de conversão. Ficou algo bem surreal. Muito bem. Bom, e aí agora a gente ainda vai acompanhar esse desdobramento, porque estamos no aguardo da sanção. Quero te agradecer por mais essa conversa. Juliver Modesto, professor de Direito de Trânsito, conversou conosco sobre esse avanço para a questão da renovação da CNH automática, ou não, né, como ponderou aí. Quero te agradecer pela conversa, muito bom dia. Agradeço, Marcela, agradeço, Letícia, e até a próxima disposição.